Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, fez hoje alguns comentários públicos sobre a visão russa da situação. E no processo mencionou várias vezes o que os EUA estão fazendo. Ele fala sobre relatos de ontem que Steve Witkoff e Jared Kushner estão novamente a caminho de Moscou para discutir o que aconteceu em Paris há uma semana. Aqui está o que ele disse. Putin está sempre aberto a uma conversa séria, e todas as reuniões anteriores com o enviado especial, o senhor Witkoff e Kushner, se juntaram à conversa. Essas foram conversas sérias que tinham como objetivo principal abordar as causas raiz da crise na Ucrânia e para, enfim, abordar essas causas raiz, porque sem fazer isso não podemos alcançar uma paz duradoura. Tive de verificar a data do vídeo com cuidado, porque pensei, espera, é 2021 ou 2026? É 2022. Foi ano passado? Difícil dizer. Eles sempre falam o mesmo. A Rússia diz, podem falar à vontade, mas se falarem de cessar-fogo ou garantias de segurança, isso vai direto para a questão das causas raiz. E sem falar das causas raiz, o que temos para discutir? Acho que ele está certíssimo, e como já mencionei, todo este processo diplomático é uma farsa. Acho que os russos entram no jogo porque querem mostrar ao resto do mundo, que são razoáveis, que estão interessados em diplomacia. E mais, acho que eles querem fazer tudo o que podem para manter boas relações com o presidente Trump. Então eles jogam o jogo, encontram Witkoff e Kushner. Mas é tudo uma perda de tempo colossal, porque as demandas da Rússia não são negociáveis. E nós não estamos dispostos, os Estados Unidos, os europeus e os ucranianos, a aceitar as demandas da Rússia. Então, essa questão será resolvida no campo de batalha, como já dissemos inúmeras vezes. E então, a questão agora será, para onde isso vai? E algo mais que Lavrov disse, pois tocou em pontos específicos. Ele insiste em voltar à questão das causas raiz, mas também diz, olha, vocês seguem falando de coisas já resolvidas e que não estamos dispostos a debater. Quando eles falam em cessar fogo e todo o mais é secundário, por que fazem isso? Eles querem simplesmente ganhar tempo para apoiar o regime de Kiev, para manter o regime de Kiev no poder. Eles desejam preservar o regime nazista, que de maneira obediente executa a vontade de Bruxelas, da União Europeia. A vontade da OTAN sem contar. Então, o que concluir disso? Parece um disco arranhado, mas qual o impacto diplomático? Ainda mais com Kushner e Witkoff, que chegam esta semana. Bem, Danny, acho que a questão principal aqui, é o que está acontecendo dentro da Ucrânia, o que está acontecendo no campo de batalha. Isso é crucial, e creio que os ucranianos estão em grandes dificuldades e agora já estão começando a afirmar isso publicamente. Eu fiquei bastante impressionado com o que foi noticiado no Kyiv Independent, esta manhã. Este é um jornal que acompanho diariamente para ter uma boa noção do que os ucranianos pensam. E o novo ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que 2 milhões de ucranianos estão evadindo a mobilização e que 200 mil soldados ucranianos estão ausentes sem licença do serviço militar. Você realmente precisa refletir sobre isso. Este é um país enfrentando um problema massivo nas linhas de frente, devido à falta de um número adequado de soldados em relação ao efetivo russo. Existe uma crise de mão de obra, e aí vem o ministro da Defesa dizer que 2 milhões de pessoas estão a evadir a mobilização e... Ucranianos. Isso significa que eles enfrentam sérios problemas no campo de batalha.
E eles dizem que 200 mil estavam ausentes sem licença. Há mais 300 mil numa categoria ligeiramente diferente, mas basicamente 500 mil já foram ou abandonaram tudo. 500 mil de pessoas fora as perdas em combate. O que isso significa na batalha? Bem, vocês vão perder. A única questão interessante é apenas quanto tempo isso vai levar. E eu acho que todos nós ficamos um tanto surpresos com a tenacidade com que os ucranianos continuaram a lutar, apesar dessas perdas e de todas essas pessoas ausentes sem licença. É realmente notável, mas eu acho que a sorte está lançada aqui. Não se deve subestimar que 2 milhões evadem a mobilização. É um número enorme de pessoas, e muitos jovens homens deixaram o país. Então, eles simplesmente não possuem a mão de obra militar necessária. Mas o que também gostaríamos de ressaltar é que a campanha de bombardeio russa na Ucrânia está, de fato, começando a destruir completamente a rede elétrica, o sistema de energia em toda a Ucrânia. E, aproximadamente uma semana atrás, o prefeito de Kiev encorajou a população a abandonar a cidade. Isso é notável, é a maior cidade da Ucrânia, é a capital. E os russos destruíram o sistema de energia de Kiev e arredores tão a fundo que o prefeito pede que a população saia. Esta não é a única grande cidade onde isso ocorre. E novamente, voltando ao Kiev Independent, há outra matéria hoje nesse jornal que diz que, como resultado do que está acontecendo com a rede elétrica, o número de interceptações dos mísseis russos que se aproximam diminuiu de forma significativa. Como você e eu bem sabemos, a taxa de interceptação já era muito baixa, e o Kiev Independent está agora a reportar que está a diminuir ainda mais. Esta é uma situação catastrófica. Podemos adicionar a isso uma grande matéria da semana passada sobre a espiral de morte demográfica na Ucrânia. Quer dizer, deixe de lado o que está acontecendo no campo de batalha. Deixemos de lado o que está acontecendo com a rede elétrica. A devastação demográfica que esta guerra e outros fatores também estão produzindo é realmente de embrulhar o estômago. É terrível o que ocorre com os ucranianos. Podem lutar por mais um tempo, mas o resultado final é que perderão a guerra. E o que você diz, professor, para aqueles que falam, ok, bem, sim, se a Ucrânia está desmoronando assim, se a rede elétrica deles está caindo e blá, 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 mas a Rússia ainda mal avança, eles estão ganhando centímetros, não palmos, não metros, como Keith Kellogg disse zombando dos russos em uma entrevista de saída há uma semana. O que você diz? Se a Ucrânia está tão fraca, por que os russos não avançaram? Como responde? Bem, Danny, eu destacaria 2 pontos. Primeiramente, esta é, em última análise, uma guerra de atrito. Conquistar território é crucial. Não desejo menosprezar esse fato básico, mas, no fundo, a taxa de troca de baixas é o que realmente mais importa aqui. E ao pensar nesta guerra como uma guerra de atrito, fica bem evidente que os russos estão muito próximos da vitória e os ucranianos sofrerão uma derrota devastadora. Então é isso que importa. E o segundo ponto é que, em termos de conquista de território, os russos estão em movimento. É inquestionável que eles estão avançando lentamente e, em algumas regiões, ainda mais devagar hoje devido ao clima. Mas se olharmos o que ocorre no Oblast de Zaporizhia, os russos estão subjugando os ucranianos. E é apenas uma questão de tempo até que a Rússia conquiste todo o Donbas, toda Zaporizhia, e então acredito que começará a se mover em direção a áreas como Kharkiv e Odessa, mas conquistarão mais território lentamente. O problema no Ocidente, como você sabe, é que há uma massiva campanha de desinformação em andamento.
Então Lindsey Graham é novamente divertido, mas não muito mais. Ninguém com QI de 2 dígitos estaria interessado nisso. Mas, enfim, não podemos. Você mencionou a Groenlândia. Realmente não podemos falar da guerra Rússia-Ucrânia e o que estão a tentar fazer sem mencionar isso. Na semana passada, houve uma grande reunião em Paris, a coalizão dos dispostos e garantias de segurança. Toda essa agitação que na prática não resultou em absolutamente nada. Mas a questão que surgiu foi a Groenlândia, porque, por exemplo, Keir Starmer e Macron estão tentando priorizar o apoio de Trump na guerra Rússia-Ucrânia. Eles estão preocupados com a situação da Groenlândia e tentam querer algo pela metade. Como a Europa pode lidar com a Groenlândia? Está ficando sério. Bem, eu acho que está bem claro que nós, ou seja, os Estados Unidos, vamos tomar a Groenlândia. Quer dizer, espero que isso não aconteça. Não acho que seja necessário do ponto de vista estratégico ou econômico. Mas creio que está bem claro que faremos isso. Trump já expressou suas opiniões sobre o assunto. Ele preferiria comprá-la a tomá-la com força militar. De qualquer forma, ele a tomará. Isso terá, creio eu, consequências devastadoras para a aliança, pois a Groenlândia pertence à OTAN. Então, isso é um ataque importante a um aliado da OTAN. Se você pensar bem, com licença, usar força militar para tomar a Groenlândia seria um caso de um país da OTAN atacando outro país da OTAN. E não é de se estranhar que o líder da Dinamarca tenha dito de forma explícita que isso representaria o fim da OTAN caso os Estados Unidos decidissem tomar a Groenlândia à força. Bem, deixe-me perguntar. A notícia antes de entrarmos no ar era que a Dinamarca enviava um comando avançado à Groenlândia, com a expectativa de um grande contingente do exército e aviões da Força Aérea Real a seguir. O que acontece quer dizer, podemos discutir se vai ou não. Mas o que aconteceria se Trump, concretizando seu desejo, tentasse ocupar a Groenlândia à força e lá estivesse um contingente dinamarquês? O que aconteceria se houvesse um confronto real entre a Dinamarca e os Estados Unidos? Você acha isso possível? Bem, é difícil de imaginar, mas tantas coisas acontecem hoje que eu antes dizia serem difíceis de imaginar. Então é possível que venhamos a atirar nos dinamarqueses, ou nas forças armadas da Dinamarca na tentativa, ou no processo de tomar a Groenlândia. Eu acho que é altamente improvável, mas ainda assim é um resultado bastante plausível. O argumento que muitas pessoas usam e que eu acho verdadeiro é que a razão pela qual os dinamarqueses estão enviando forças militares para a Groenlândia e outros europeus falam em fazer o mesmo não é para se defender de um ataque americano, mas sim para demonstrar aos Estados Unidos que a Dinamarca e outros países europeus da OTAN estão empenhados em defender a Groenlândia. E, portanto, os Estados Unidos não precisam tomar a Groenlândia. Os EUA podem contar com aliados europeus para defender a Groenlândia. Tudo o que eu diria é que o presidente Trump deixou bem claro que quer a Groenlândia e que ele é inabalável em sua decisão. Então, não acredito que isso vá funcionar. Mas, se houver forças dinamarquesas na Groenlândia, surge a questão: o que faremos quando tomarmos o país ou a própria Groenlândia? Então, o que fazem as forças dinamarquesas? E acho difícil crer que forças dinamarquesas nos atacariam. E também acho difícil de acreditar, embora eu não tenha total confiança ao dizer isso, que o Trump, enviaria as forças armadas americanas, para um conflito com aquelas forças dinamarquesas. Ou seja, ele bateria de frente com as forças dinamarquesas. Meu palpite, e é só meu, é que dinamarqueses e americanos fariam o possível para evitar conflito direto. Bem, espero que seja o caso, mas deixe-me fazer uma pergunta. Digamos que isso aconteça
que não haja disparos e que simplesmente ocupemos de alguma forma e eles acabem recuando, ou qualquer versão disso. Mas no fim dizemos, não, a Groenlândia agora é nossa. Há um projeto de lei na Câmara para anexar, inacreditável, a Groenlândia. Veremos, está em pauta. Mas a minha pergunta para você é, se simplesmente tomarmos a Groenlândia, a OTAN sobrevive a isso ao longo do tempo? Ou será esta a primeira semente que começa e simplesmente estilhaça a OTAN? Terão que admitir que nem são mais parceiros. Agora, são submissos aos EUA e continuarão assim? Eu penso que, de um ponto de vista legal ou de júri, isso não representaria o fim da OTAN. Eu creio que a OTAN continuaria a existir apenas no nome. De facto, seria, eu acho, um golpe mortal para a OTAN. Quer dizer, você teria que conciliar o que está acontecendo em relação à Groenlândia com todos os outros estragos já causados à OTAN. Em grande parte como resultado da guerra na Ucrânia. Quando você faz isso, a OTAN, deixando a Groenlândia de lado, já está em apuros. Os líderes europeus entendem perfeitamente que Trump não tem nada além de desprezo por eles. Eles entendem que ele quer que eles assumam o fardo da Ucrânia. E, ademais, eles compreendem que ele deseja grandemente reduzir a presença militar dos EUA na Europa. Então, eles entendem que a aliança já está em apuros. E somando a isso, Danny, e isso não pode ser subestimado, a guerra na Ucrânia será perdida, como já havíamos falado. A OTAN perderá na Ucrânia, e isso terá consequências devastadoras para a aliança. Então, ao somarmos essas três coisas, a Groenlândia, o fato de que iremos perder na guerra na Ucrânia e o fato de que tem havido toda sorte de problemas entre os Estados Unidos e seus aliados europeus, você verá que o futuro da OTAN de fato é sombrio. Bem, é difícil discordar disso. E para mim, parece que a única questão é quando vai chegar ao seu fim e não se vai chegar. É difícil para mim imaginar, Trump ainda tem 3 anos no cargo se durar. E quem sabe se ele vai ou não, mas é o que está no calendário agora. E ele não me parece ter para mudar de ideia tão cedo. As palavras da minha boca, Danny, faltam 3 anos. Mais 3 anos. Eu sei. E se fosse só isso, já teríamos muitas preocupações sobre o que está acontecendo na Europa, com a Rússia, a Groenlândia e tudo mais. Mas não é só isso que nos preocupa. Você mencionou a Venezuela há pouco. Poderíamos falar disso a fundo, mas vou adiar isso por agora. Mas não podemos seguir em frente sem falar sobre a situação iraniana. Poderíamos literalmente estar à beira. Possivelmente ainda hoje, ou em 1 ou 2 dias, poderíamos ver mais ação militar contra o Irã. Muitas partes estão envolvidas. Falarei sobre isso já. Mas primeiro, as palavras do presidente Trump, que vê como linha vermelha o regime iraniano causar vítimas entre seus próprios manifestantes. Vejam. O Irã está na minha mente quando vejo o tipo de morte que está acontecendo por lá, é o que pensamos. Então, teremos números precisos. Em uns 20 minutos, eu os terei. Vamos obter números exatos sobre as mortes. A morte parece significativa, mas ainda não sabemos. Eu saberei dentro de 20 minutos. Então... Cidades estaduais, hein? E agiremos assim. Em Cidade Sã. Sim, e agiremos de acordo. Isso me preocupa, mas vamos analisar. Ele tem dito, essa é minha linha vermelha. Eu realmente me importo com o Irã e usaremos poder militar americano. Há alguma verdade nisso que é o que lhe importa? E se a resposta for não, o que eu suspeito que seja, qual a real razão? Bem, veja bem, este é um caso clássico de mudança de regime perpetrada principalmente pelos Estados Unidos e por Israel. É exatamente isso que está se desenrolando por aqui, no Irã, neste exato momento. Quando os protestos começaram e nós ouvimos a manipulação da mídia ocidental faz a história girar.
A história que você recebe é basicamente que existe um grande número de pessoas dentro do Irã que estão profundamente insatisfeitas com o regime. E o regime tem feito uma má gestão do país e elas decidiram que chegou a hora não apenas de protestar, mas de derrubar o regime. E isso faz eminentemente muito sentido do ponto de vista ocidental, pois quem poderia gostar de um regime do tipo que vemos no Irã? Então, é o que se ouve no Ocidente. No entanto, tornou-se manifestamente claro, a meu ver, que esta narrativa é imprecisa e que o que está a acontecer no Irã provém diretamente do Manual de Estratégias do ZEWA Israel sobre como orquestrar uma mudança de regime. É uma estratégia de 4 partes. Agora, o que exatamente estou querendo dizer aqui, Danny? Basicamente, temos uma estratégia de 4 partes, e o uso dos militares do ZEWA é a 4ª parte dela. Deixe-me explicar os 3 primeiros elementos desta estratégia. O primeiro elemento envolve a imposição de sanções a uma nação, resultando na devastação de sua economia. Nós fazemos todo tipo de coisa para que a população desse país se sinta profundamente infeliz, visto que estão sofrendo custos enormes. Estamos punindo-os com essas sanções. Foi o que fizemos na Venezuela. Foi o que fizemos no Irã. Então, é fundamental que se lembrem quando estas pessoas estão protestando, certo? Eles estão protestando por causa das terríveis condições econômicas, mas quem teve o papel principal na criação de tais condições econômicas tão ruins? São os Estados Unidos da América. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é que decidimos em algum momento que vamos fomentar protestos massivos e vamos alimentar esses protestos massivos. E foi o que aconteceu no Irã no final de dezembro do ano passado, dezembro de 2025. E agora há todos os tipos de evidências. Há um artigo muito famoso que foi publicado no The Jerusalem Post em 29 de dezembro, que deixa bem claro que o Mossad estava profundamente envolvido em tudo o que tem acontecido no Irã. Além disso, há comentários do presidente Trump e do ex-secretário de Estado Mike Pompeo, que deixam claro que os Estados Unidos estiveram envolvidos desde o início em alimentar esta crise. Eu também ressaltaria que quando os iranianos desligaram a internet e cortaram os serviços de telefonia, o que os manifestantes então utilizaram foram os terminais Starlink. E acontece que eles tinham 40 mil terminais Starlink. Quem você acha que lhes deu esses terminais Starlink? Sabemos a resposta para isso. O segundo passo, novamente, é fomentar e alimentar os protestos, que, por fim, se transformam em revolução e mudança de regime. O terceiro passo do processo é fomentar uma campanha de desinformação massiva. Isso serve para convencer a todos no Ocidente de que esses protestos foram gerados internamente, que os Estados Unidos e Israel não têm absolutamente nada a ver com isso e que os manifestantes são nobres patriotas e temos todos os incentivos para apoiá-los. E, além disso, essa campanha de desinformação dissemina a mensagem internamente no Irã de que o regime está completamente acabado. Os manifestantes estão numa maré de sorte, não há como o regime consiga reprimir isso. Desta vez é diferente. Então, o que estamos tentando fazer é gerar impulso com essa campanha de desinformação dentro do Irã. Então, o quarto passo do processo são os militares do ZEWA e provavelmente os militares israelenses também, que entram em cena quando os protestos atingem um certo ponto e atacamos todo tipo de infraestrutura crítica, todo tipo de elite dentro do Irã. E nós damos o golpe de misericórdia, nós acabamos com o regime.
Este é o roteiro de ações básico, certo? Vemos isso em ação na Venezuela, certo? É uma mudança de regime, de um tipo que já vimos muitas e muitas vezes antes. Agora, um último ponto. Falhou. Desculpe, pode me ouvir? Ouço bem. Danny, pode ir em frente. Ok, não sei o que houve com a câmera, vou arrumar. Mas você disse que falhou. O que quer dizer com isso? Bem, Pois não fizemos a fase 4 ainda, que veremos já. bem, em primeiro lugar, o número de protestos que ocorreram no Irã foi drasticamente reduzido. Hoje, há notavelmente menos protestos em comparação com o número de uma semana atrás. Então, é crucial entender isso. Além disso, um influente comentarista israelense do Canal 12, amplamente respeitado tanto em Israel quanto no exterior, afirmou categoricamente que os protestos fracassaram, que a repressão governamental teve sucesso, e creio que se ouvir o que o presidente Trump diz e faz, notará que ele reconhece que essa campanha para derrubar o regime falhou. E se falhou, considerando as segundas e terceiras vertentes do roteiro de ações, como você empregaria a força militar para resgatar a situação? Certo? O que Trump? Trump tinha a intenção de usar a força militar. Com toda a certeza, mas essa força militar tinha a intenção de ser empregada apenas quando o regime estivesse nas últimas. Bem, o regime não está nas últimas. O regime triunfou aqui. Ele acabou com os protestos. Não completamente, mas vai acabar completamente com os protestos e vai enforcar um grande número dos líderes desses protestos, certo? Então, a questão é, o que Trump pode fazer agora, certo? Ele está numa situação diferente da que pensava. Ele acha que pode salvar a situação com força militar? Bem, se me permite, é isso que me preocupa, pois ele pode pensar assim. Agora só quero que todos que assistem saibam que o que disse não é teoria. Este plano de 4 pontos. Quer dizer, Gary tinha uma manchete lá em cima do Jerusalem Post ou da mídia israelense. Aqui está outra de Mike Pompeo, também do Jerusalem Post, onde ele tuitou publicamente no Chess que sim, agentes do Mossad estão em campo com 2 polegares para cima, validando totalmente o que você disse. Agora vamos voltar para casa com Lindsey Graham, que disse isto sobre o que ele acredita inequivocamente ser a expectativa dos Estados Unidos. Este regime tirânico precisa acabar. Precisamos pôr fim a isso pelo bem dos iranianos, por nós e por Israel. Nós precisamos derrubar esse cara. Ele tem que sair de pé ou deitado, eu não me importo de forma alguma. E se conseguirmos fazer isso, será a maior mudança no Oriente Médio em 1000 anos. Seria a maior mudança em 1000 anos, sem dúvida, mas não é sobre proteção da democracia, é sobre mudança de regime, e ele é direto quanto a isso. E aqui está aquele comentário do Mike Pompeo, onde ele comemora: Feliz Ano Novo aos iranianos e agentes do Mossad. O que diz sobre o que Lindsey Graham fala abertamente aqui? Novamente, eu acho muito difícil levar Lindsey Graham a sério. O que Pompeo diz é o que importa, e o que o Jerusalem Post publicou naquele famoso artigo de 29 de dezembro importa muito. E a propósito, se você ouvir o presidente Trump ou se ler as publicações, do presidente Trump no Truth Social, não é mesmo? Fica muito claro que ele está profundamente empenhado em fazer essa revolução no Irã funcionar. É por isso que você teme que ele possa usar força militar agora que tudo mais parece ter falhado.
mas nós estamos profundamente envolvidos nisso. E Lindsey Graham é simplesmente um animador. E de novo, não acho isso nada surpreendente. Vemos isso na Venezuela e o que está acontecendo no Irã não é nada surpreendente. E quero falar com você sobre onde estamos agora, porque o Qatar acabou de... Pouco antes de entrarmos no ar, o Qatar alertou seu pessoal a deixar out-date, pelo menos certas categorias. A Índia avisou para cidadãos e estudantes saírem. O ala israelense de Sião, o Força Aérea. Um deles partiu para Creta, como da última vez antes de atacarmos em junho. E então, a questão de quanto poder de combate nós realmente temos na região. Quero que se concentre nisso um segundo, antes de voltarmos ao que pode acontecer. Antes de junho, havia muito poder de combate americano que foi para lá. 2 grupos de porta-aviões em certo ponto estavam no ar. Isso também foi em 2024, mas agora ainda temos os 4 na Venezuela. Então, não há muito poder de combate na região. Nós definitivamente podemos atacar, mas a questão é, se o Irã cumprir sua ameaça. E Garrett, se ainda tivermos aquela imagem, você pode ver que o Irã, em tela cheia aqui, disse que desta vez vai retaliar tanto contra Israel quanto contra as bases americanas. Desta vez, ao contrário da última, eles disseram que vão revidar contra os americanos. Então pergunto, temos poder de combate suficiente se o blefe for descoberto e entrarmos em guerra com o Irã? Bem, há alguns pontos a serem feitos aqui. Primeiro de tudo, tínhamos muito mais poder de combate em junho de 2025, quando houve a Guerra de 12 Dias, do que temos lá agora. Mas é preciso lembrar que esse poder de combate não se mostrou eficaz em derrubar, em grandes quantidades e por um longo período, os mísseis balísticos iranianos. Inicialmente, nosso poder de combate foi bem eficaz ao ajudar Israel a abater mísseis balísticos iranianos. Mas com o desenrolar da guerra, tantos iranianos, quer dizer, tanto os americanos quanto os israelenses, se viram numa situação em que um número crescente de mísseis balísticos iranianos estava passando. Como quase sempre acontece quando há uma guerra, as forças de ambos os lados aprendem e descobrem como superar as defesas do outro lado. Os iranianos, mais espertos, aprimoraram o lançamento de seus mísseis balísticos conforme a guerra avançava. E muitas pessoas acreditam que os israelenses estavam interessados em terminar a guerra de vez. Após 12 dias, e queríamos encerrar a guerra depois de 12 dias, porque muitos mísseis balísticos iranianos estavam atravessando nossas defesas. As nossas defesas e as defesas israelenses estavam se desgastando. E havia pessoas na época, que aposto que você se lembra, que diziam que os iranianos foram tolos em aceitar um cessar-fogo, que o equilíbrio de poder havia mudado a seu favor e que eles, os iranianos, deveriam ter seguido bombardeando Israel. Então, a pergunta que você deve se fazer, dado que temos menos poder e defesa no Golfo agora, o que acontecerá quando os iranianos, que estarão mais espertos desta vez e ainda têm muitos mísseis balísticos, começarem a bombardear Israel? E o fato é que eu não entendo por que os israelenses e os americanos estão interessados em começar uma guerra com o Irã, dado que os iranianos têm todos esses mísseis balísticos e nossas defesas, as defesas da América e de Israel, não são muito eficazes para lidar com esses mísseis balísticos. Bem, eu vou te dizer, John, eu temo que seja porque o presidente Trump não entende esse tipo de coisa ou não entende os limites do seu poder. Quero que você assista a este próximo clipe, porque perguntaram a ele a queima-roupa ontem. Ok, o Irã. Eles estão se referindo àquela tela cheia que eu te mostrei há pouco. O Irã disse que desta vez retaliará, o que não fez da última contra Israel e bases militares do ZUA. O que você acha? Veja a resposta de Trump. O Irã diz que vai retaliar no caso de ataques dos Estados Unidos contra ativos dos Estados Unidos da América. O que o senhor diz aos militares do ZUA sobre valer a pena intervir no Irã? Sim, o Irã disse isso da última vez que os destruí
e eles já não têm capacidade nuclear. O Irã disse isso da última vez. É bom que se comportem. Ele diz melhor se comportarem, mas é a lógica dele que me preocupa. Bem, nocauteei a Venezuela, fiz isso, derrubei outros. O mesmo acontecerá aqui. Ele pode acreditar nisso, John? Danny, eu acho que há um elemento muito importante e crucial nesta história que está faltando. A capacidade dos iranianos de realmente interromper o tráfego de petróleo que sai do Golfo Pérsico. Fechar o Estreito de Hormuz. Há muitas evidências de que uma das duas razões pelas quais estávamos ansiosos, nós, os Estados Unidos, para parar a guerra de 12 dias depois de 12 dias, não foi simplesmente pelo fato de que os mísseis balísticos iranianos estavam bombardeando Israel. Foi também porque ficamos sabendo que os iranianos estavam se movendo para fechar o Estreito de Hormuz e parar o fluxo de petróleo para fora do Golfo. É muito importante entender isso. Isso foi dito na época para assustar o presidente Trump. Então, se você fosse os iranianos, não acho que você queira enfatizar que vai atacar bases americanas. Você pode fazer isso, mas eu não enfatizaria. Eu gostaria de enfatizar que sua intenção é claramente a de fechar o Estreito de Hormuz. E eu creio que isso terá um efeito bastante significativo. Espere. Você está dizendo isso porque acha que o petróleo moverá o presidente Trump, mas as tropas americanas não? Foi uma das coisas que me saltaram à vista no último comentário, onde Trump aposta tudo e arrisca as tropas americanas. A pergunta foi, e se atacarem tropas do Jewat? Ele responde, não acho que irão. Assim, ele arrisca a vida de nossos militares na esperança de que o Irã não reaja. Mas você sugere que o petróleo move o presidente Trump? É isso que entendo? Não creio que ele realmente acredite que o Irã matará muitos americanos. E se por acaso matarem um punhado de americanos, isso justificará o seu ataque ao Irã. Então, penso que o ataque às bases americanas não vai ser o que o impedirá. A ameaça de um ataque a bases americanas e a morte de um pequeno número de militares americanos não vai detê-lo. Eu penso que o que o deterá em primeiro lugar, o facto de que os iranianos podem vir a bloquear o Estreito de Hormuz. Número 2, que os israelenses e os americanos não têm a capacidade de impedir que mísseis balísticos iranianos bombardeiem Israel. E número 3, e isso é de grande importância, com que propósito estamos fazendo isso? O que vamos conseguir? Suponhamos que os iranianos não fechem o Estreito de Hormuz e que israelenses e americanos derrubem bem os mísseis iranianos. Então, onde isso nos deixa? O que ganhamos aqui? Alguém realmente acredita que isso vai produzir uma mudança de regime? Quase todo mundo que conheço acredita que se atingirmos o Irã com força militar, como fizemos na guerra de 12 dias em junho passado, o que isso fará é fazer com que a população se una em torno do governo. Terá o efeito exatamente oposto ao que Trump e os israelenses pretendiam. Então, se usarmos força militar, qual será o final feliz para nós? E a resposta é, não há final feliz para nós. Trump foi questionado sobre isso. Gary, toque o próximo, está fora de ordem. Aquele clipe de 44 segundos, Trump, Irã, vitória. Foi aqui que perguntaram muito ao Trump. Qual é o seu objetivo? Vejam só. O objetivo é vencer. Gosto de ganhar. E no Irã, como define? Definamos isso na Venezuela. Definamos com al-Baghdadi. Ele foi eliminado. Vamos definir isso com Soleimani. E no Irã, onde eliminamos a ameaça nuclear do Irã em cerca de 15 minutos, assim que os B-2 chegaram. E foi uma obliteração completa, como se viu, e foi o que eu disse inicialmente. Então questionaram, Trump tinha razão, sempre estivemos certos, nós não. Querem ver acontecer o que está rolando no Irã, e se querem protestos é uma coisa. Quando começam a matar milhares, e agora falam em enforcamentos, veremos como lhes corre. Não vai correr bem.
E veja, é o que me preocupa. Ele pensa, estamos certos em tudo. Acha que se pensa está certo e cita exemplos que são desastres, erros e equívocos. Ele acha que valida o que disse, o que me preocupa. Ele pode agir no Irão, contradizendo suas razões lógicas para não intervir militarmente, vendo que a operação de 4 fases já falhou, mas pode redobrar a aposta. Qual o seu nível de preocupação? Bem, ele pode agir de forma tola. Ele tem um histórico de fazer isso, então eu não diria que é impossível de forma alguma. Mas eu faria notar, Danny, que ele não respondeu à pergunta. E falar sobre o que fizemos, em 22 de junho, quando atacamos as instalações nucleares, no Irão, é irrelevante para o que, está a acontecer hoje. Ninguém está a falar em atacar novamente as instalações nucleares. Essa não é a questão. A questão é a mudança de regime. Esse é o objetivo. E com licença, eu gostaria de salientar, como fiz anteriormente, que o emprego da força militar, foi inicialmente concebido como parte de uma estratégia de mudança de regime que possuía 4 elementos, sendo o quarto o uso da força militar para acabar com o regime iraniano. Mas os 3 primeiros elementos desse plano falharam em colocar os iranianos numa posição onde pudéssemos usar força militar para dar o golpe de misericórdia. Isso não ocorreu. A tentativa de mudança de regime falhou. Então, a questão é, poderíamos agora mudar de estratégia em como empregamos nossa força militar, utilizando os exércitos americano e israelense para realizar a mudança de regime que os protestos não foram capazes de concretizar? E eu? Corrija-me se estiver errado, mas se os protestos não enfraqueceram o castelo de cartas o suficiente para o fazer colapsar com alguns mísseis, e isso não foi bem sucedido, então, como vimos, e acho que mencionou, após o ataque de junho do ano passado, só consolidou o apoio em torno do regime. Se os protestos falharam e agirmos com mais força, não teremos o oposto? Sim, por isso é uma ideia estapafúrdia usar a força militar. E, de novo, precisa lembrar que os iranianos podem retaliar como falávamos. Portanto, não só este uso da força militar não vai produzir o resultado desejado e, como acabou de dizer, terá exatamente o efeito oposto, como também é verdade que os iranianos têm as suas próprias opções. Eles podem usar força militar contra Israel, causando danos significativos e prejudicar a economia internacional de forma grandiosa ao fechar o Estreito de Hormuz. Agora, uma das coisas que muitas pessoas com quem tenho falado aqui, associadas à administração, dizem eles não fecharam Hormuz da primeira vez e não o farão agora, pois os iranianos seriam economicamente muito prejudicados cavando a própria cova se o fizessem. O que você diz a isso? Bem, quando os países ficam desesperados, e aqui estamos a falar do Irão estar numa situação desesperadora, e depois de estar numa situação em que a sua economia já foi gravemente danificada, muito provavelmente seguirá estratégias de alto risco. Os iranianos não fecham o Estreito de Hormuz pelas razões mencionadas. Os iranianos não querem uma guerra contra Israel. Os iranianos não querem guerra com os EUA. De fato, há muito tentam ter boas relações. Mas isso não estava a acontecer. E os EUA são uma ameaça existencial para o Irão. Israel é uma ameaça existencial para o Irão. Eu faria notar, Danny, falamos de mudança de regime e é um termo simpático de usar, mas os Estados Unidos estão interessados em mais do que mudança de regime. Queremos derrubar o governo Khomeini sem dúvida alguma.